Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Então, eu estou hoje com o volume 3, História 2, capítulo 11, Expansão Marítima Comercial. A expansão marítima comercial foi o início das grandes navegações, que teve como intuito o comércio com as Índias, né? E que teve como consequência a descoberta de um novo continente, que é o continente americano. Para entender essas grandes navegações, a gente tem que ir lá no início das relações comerciais que tinham no território europeu. Inicialmente, essas caravanas que traziam as especiarias da Índia vinham em caravana terrestre até ao porto de Constantinopla, e ali as embarcações das cidades italianas como Gênova, Veneza e Florença pegava esses produtos que vinham da Índia e levavam até a Itália e ali escoavam esses produtos para toda a Europa. Esses produtos, quando chegavam na Europa, chegavam com um preço muito alto e garantiam bastante lucro para os mercadores que vendiam esses produtos, né? E esses produtos eles eram destinados para abastecer as feiras que aconteciam no território europeu, onde uma das mais importantes foi a Feira de Champagne, na França. As especiarias eram produtos que tinham bastante valor na Europa, como a pimenta, o cravo e essências, né, de cheiro, e a seda, que era um tecido de muito luxo que era utilizado na Europa. Algumas coisas dificultaram muito as transações comerciais dentro do território europeu, como a Guerra dos 100 Anos, né, e a Peste Negra, que levou, além da morte de bastante gente no território europeu, trouxe também uma crise de abastecimento alimentar, né, criando uma crise de fome no território europeu. Essas ações dificultavam muito o comércio, né, e os mercadores começaram a buscar novas formas de garantir o seu lucro. Entre essas formas de garantir o lucro, eles vão dar início às novas rotas marítimas, logo que as rotas comerciais marítimas do mar Mediterrâneo estavam sobre o domínio, né, o controle das cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença. Então esses mercadores, para tentar baratear esses produtos que vinham do Oriente, eles iniciaram uma tentativa de criar novas rotas para fugir desse controle das cidades italianas e assim baratear os produtos para gerar mais lucro com a venda desses produtos no território europeu. Para iniciar essas novas rotas, a gente vai ver lá o pioneirismo ibérico, ou seja, as cidades ibéricas, né, os estados modernos ibéricos, que é Portugal e Espanha. Eles vão dar início a essa nova rota marítima para chegar até as Índias. A França e a Inglaterra, que eram estados que se tornaram estados modernos, né, centralizados, um pouco depois de Portugal e Espanha, eles nesse período do início das novas rotas comerciais, eles estavam envoltos ao conflito da Guerra dos 100 Anos. Isso dificultou muito a entrada da França e da Inglaterra nessa nova conquista de território, de rotas comerciais. Para dar início a essas novas rotas marítimas, se uniram a monarquia, né, que tinha como intuito garantir o poder dentro do seu território, a burguesia, que tinha como intuito garantir um crescimento econômico, né, um crescimento comercial, e também a igreja, que tinha como intuito expandir a sua religião, porque durante muito tempo a Igreja Católica ela teve bastante conflito com o crescimento da religião islâmica, né? E as grandes navegações eram uma forma de expandir a religião católica para outros territórios. Para essa, para essa iniciativa de tentar buscar novas rotas marítimas para chegar até a Índia, tinha bastante empecilhos também que transformava essa busca de novas rotas bastante difíceis, que eram
as embarcações, que eram bastante precárias para uma navegação no oceano, né, no Oceano Atlântico, os instrumentos náuticos que eram pouco eficientes na época, né, o conhecimento cartográfico também era mínimo, o que dificultava a embarcação chegar até o território desejado. Também tinha a mentalidade religiosa, que acreditava que a terra era plana, né? E assim dificultava a navegação além do que era conhecido. E também as histórias que tinha, né? Os contos lá, a ideia de que o mar era tomado por monstros perigosos, né? As lendas de monstros que tomavam o mar, e assim eles ficavam temerosos que esses monstros pudessem destruir as embarcações. O pioneirismo português ele vem porque Portugal foi o primeiro estado moderno a se centralizar, né? A centralizar a sua política. Tem também a questão da localização geográfica de Portugal, que fica com seu litoral para o Oceano Atlântico, né? Tinha também a burguesia mercantil portuguesa, que durante muito tempo desenvolveu uma pesca e o controle marítimo ali daquela região de Portugal, né? E assim eles enriqueceram muito com a pesca e começaram a financiar a coroa portuguesa para o início dessas novas rotas marítimas. Também tinha como favorecimento para o desenvolvimento marítimo de Portugal a presença dos árabes, que levaram bastante conhecimento de navegação para Portugal. Para tentar desenvolver a navegação em Portugal, o príncipe de Portugal, Dom Henrique, ele vai criar um conselho de especialistas em navegação que vai ficar conhecida como Escola de Sagres. E nessa Escola de Sagres eles faziam encontros com esses especialistas para debaterem novas práticas de navegação, né? E a produção de novos instrumentos que favorecessem a navegação. As grandes navegações foi impulsionada pela tomada de Constantinopla, como eu já tinha falado, que em 1453 a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos, que proibiram as embarcações italianas de buscarem as especiarias e que essas caravanas que vinham da Índia passassem pelo território turco e assim chegassem ao porto para serem transportadas para a Europa, né? Esses turcos eles vão proibir o comércio entre o Oriente e o Ocidente, fazendo com que essa navegação agora tivesse que ser contornando a África, porque ainda tinha a ideia, eles não tinham a ideia de que a Terra era redonda. E assim inicia Portugal com o contorno da África, inicia a sua busca pela nova navegação para chegar até a Índia. A Espanha, ela inicia um pouco depois de Portugal, né? Porque a Espanha ela estava envolta ainda ao conflito da Guerra da Reconquista. Com o fim da Guerra da Reconquista, a Espanha ela se centraliza politicamente, se torna um Estado moderno e inicia a sua corrida pela navegação, né, por essas novas rotas comerciais. Quando ela inicia suas navegações, ela esbarra com o monopólio português com o contorno da África. Restava à Espanha agora buscar uma nova forma de chegar até a Índia. E assim surge o navegador Cristóvão Colombo, que acreditava que a Terra era esférica e assim inicia a sua navegação com o intuito de contornar o globo para chegar até a Índia. Ele teve bastante dificuldade para impor esse plano, porque tinha muito a questão religiosa que impedia que ele iniciasse a sua navegação. Só que a Espanha, com o intuito comercial,
ela incentivou financeiramente Cristóvão Colombo, mesmo indo contra o seu padrão religioso, para poder chegar até as Índias. E assim, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América Central, ele descobre um novo continente, né, que é o continente americano, mas ele ainda acreditava que esse continente novo que ele acaba de chegar era a Índia. Então, durante muito tempo, ele ficou acreditando que a América era a Índia. Somente em 1499, quando Américo Vespúcio chega até a América e vai batizar a América como um novo continente, como o continente americano. Em 1522, Fernão de Magalhães ele consegue sair da Espanha, contornar a América e assim chegar até a Índia, quando ele vai completar a navegação a conhecida circunnavegação, que é o contorno do globo para chegar até a Índia. Depois dessa início de disputa entre Portugal e Espanha pelas grandes navegações, surgem os tratados ultramarinos, que eram tratados para impedir ou tentar controlar a disputa entre os países ibéricos, né? A disputa entre Portugal e Espanha. Inicialmente, em 1493, eles assinam a Bula Intercoetera, que era um tratado para dividir esse novo mundo, né? As terras americanas ali que tinham sido encontradas, né? Ou conquistadas. Esse tratado ele teve bastante interferência da Igreja Católica, que apoiou a Espanha para assinar esse tratado, que dizia que as terras a 100 léguas do oeste do Cabo Verde, que é um arquipélago que fica no norte do litoral africano, né? E essas terras pertenceriam à Espanha, ou seja, toda a terra depois de 100 léguas pertenceria à Espanha e o que tivesse ali dentro dessas 100 léguas pertenceria a Portugal. Portugal não concordou com esse tratado, né? Porque com a sua experiência marítima, Portugal sabia que ali ele não ia encontrar nada de terra para poder conquistar. E assim, em 1494, eles assinam o Tratado de Tordesilhas, ao qual essas 100 léguas passam para 370 léguas do Cabo Verde, né? E todas essas terras que ficassem, tudo que fosse encontrado entre essas 370 léguas pertenceria a Portugal, o que tivesse depois pertenceria à Espanha. Com Portugal e Espanha acordados, trouxe agora franceses, ingleses e holandeses, porque eles não concordavam com isso. E com o fim da Guerra dos 100 Anos, eles começavam a iniciar as suas navegações também. E não concordando com isso, vai iniciar um conflito agora para a busca de novas terras também por esses estados modernos, que é a França, Inglaterra e Holanda. As grandes navegações elas vão trazer uma consequência muito grande para a continuidade histórica, né? Principalmente a transferência do eixo econômico que saiu do mar Mediterrâneo e passa agora para o Oceano Atlântico, né? Que toda a transação comercial vai ser dentro de navegações no Oceano Atlântico. Também trouxe como consequência a criação das companhias de comércio, que eram empresas que tinham domínio colonial e mantinham o monopólio do comércio com essas colônias. Os holandeses eram os maiores financiadores dessas empresas comerciais, né? Inclusive, eles fundaram a Companhia das Índias Orientais, que teve bastante importância para o controle econômico nessa época. Também como consequência teve a descoberta de metais preciosos na América, que aumentou a circulação de moeda no território europeu, aumentando as relações comerciais também, e criando assim o desenvolvimento das instituições financeiras, os bancos. Também teve o aumento da produção manufatureira para atender o comércio e da agricultura. Na questão cultural, ela trouxe uma influência bem grande na questão de hábitos,
com um encontro entre culturas, a cultura africana, europeia e americana. É isso aí, galera. Valeu, bom estudo para vocês. Continuem com o estudo de vocês, façam os exercícios. Valeu, um abraço.